Oi pessoal, tudo bem? Como foi a semana? Como que foi o estudo do Vem Segue-me? Essa semana metade da minha família não queria. Essa semana só deu para fazer 2 dias. Não importa, continua firme, né? É um mandamento de Deus. É difícil mesmo, né? Você criar essa tradição de estudar as escrituras todos os dias. Não é uma coisa... Há famílias que demoram anos. Depende tanto de cada um da família, né? Então, mas tem que ter um pessoal ali na casa, que queira mesmo que isso aconteça, né? E ajudar os outros com amor, né? Senão as pessoas pegam raiva em vez de querer estudar as escrituras, né? Ou nós, pais, temos a, a falta de noção e a gente quer ensinar as escrituras, só que aí demora 1 hora para ensinar uma coisa simples, que poderia ser passado de uma maneira mais didática ou criativa, né? Aí no manual tem algumas ideias bem legais também, né? Porque tem pessoas, famílias que têm crianças pequenininhas também. Então, já que a gente vai estudar todos os dias, tem que ser uma coisa agradável, né? Simples, mas que possa ser colocada no coração e na mente. Então, não vamos desistir não, né? Que esse é o mandamento de Deus. Bom, a semana passada, na realidade, nós falamos sobre a visão de Joseph Smith. Nós fizemos uma recapitulação histórica, desde a igreja primitiva até chegar à visão de Joseph, para a gente compreender também um pouco mais do significado que é esse grande acontecimento, né? Que é a visão desse menino de 14 anos. Por quê? Nós vimos que quando Jesus veio à Terra, ele instituiu a igreja dele primitiva, né? Algumas pessoas têm uma ideia errônea de que Jesus andava ali com os apóstolos e era aquilo mesmo e acabou. Não, ele fez designações. Ele tinha o poder do sacerdócio, né, o sacerdócio maior de Melquisedeque. Ele impôs as mãos sobre a cabeça dos apóstolos. Ele também designou outros para 70, né, os 70, que iam pregar o evangelho. E as escrituras, né, mesmo na Bíblia, dizem como que era a igreja dele. Era fundamentada, né, sobre profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, né, doutores. E em Lucas 10:1 está falando dos 70. Então, todas essas coisas vocês podem procurar lá nas escrituras, né, que na Bíblia está explicando bem. Essas escrituras Lucas 10:1, por exemplo, que fala dos 70, né? Às vezes as pessoas falam assim: nunca ouvi falar de 70 na igreja. Não tem nenhuma igreja que eu conheço que tem 70. A igreja de Jesus Cristo tem. Diz assim, ó, Lucas 10:1. E depois disto, o Senhor designou ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então, fazia parte, né, da igreja dele, foi designado por ele. Também lá em Efésios 2:20 fala um pouco sobre isso que eu falei, sobre a fundamentação da igreja. Lá em 2:20 diz assim, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então aqui essa escritura fala várias coisas, né? Jesus, a pedra de esquina, é aquela que sustenta toda a edificação, né? Então Jesus é o governante da igreja dele e ele fundamenta também em profetas e apóstolos. Olha só, você já vê um desenho da construção da igreja de Jesus Cristo como o que é, né? E para quê? Né? Para que era designado dessa forma? Para que existiam esses chamados? Lá em Efésios 4, do 11 ao 14, diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, havia um propósito, então, né, para que houvessem esses chamados na igreja. Ou seja, se a igreja de Jesus Cristo foi restaurada hoje na Terra, ela segue esse mesmo princípio, com esse mesmo propósito. Ela tem esses chamados. E nós sabemos que ela foi, né, restaurada. Como que nós sabemos, né, que ela foi restaurada? Lá em Efésios, né, o próprio Paulo, ele fala no capítulo 1, a importância desses tempos que nós vivemos hoje. Olha, eles lá atrás falando dos nossos tempos hoje, né, que seria, como seria, né? Até ele fala ali mais para frente, o Senhor fala que eles não teriam naquela época a condição de ver com os olhos que nós vemos hoje, mas eles estavam lá
ambicionando, querendo que chegasse a nossa época aqui. Então, em Efésios 1:10, Paulo diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. A plenitude, o final, o pleno tempo é essa dispensação que nós vivemos agora, esse período de tempo que nós vivemos agora. Todas as coisas vão se congregar, né, em Cristo, como Paulo fala aqui. Então, toda a igreja, tudo volta, né? Apocalipse fala da igreja saindo da obscuridade, do deserto. A igreja de Cristo volta na última dispensação para preparar as pessoas para a segunda vinda. Então, existe um propósito muito grande para que tudo aquilo que havia, né, na igreja primitiva, ou seja, o sacerdócio, o Espírito Santo, templo, né, toda a organização da igreja naquelas ordens do sacerdócio, para que tudo isso volte. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, em preparação para a segunda vinda, né, do Salvador Jesus Cristo. Então, naquela recapitulação que a gente fez, de como era a igreja primitiva, de tudo que ela sofreu, né, depois que Cristo foi assassinado. Os apóstolos foram assassinados. Começou a entrar nas igrejas, né, que Cristo havia organizado, ou seja, como se fossem alas, né, Cristo havia organizado, que nós citamos, inclusive, no vídeo passado, as 7 igrejas citadas em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Começou a entrar a corrupção da palavra, né, porque o Salvador indo embora, e os apóstolos também, eles que zelavam pela palavra do Senhor, eles que confortavam, consolavam, edificavam as igrejas, né, do Senhor, começou a ser acrescentado dentro delas as coisas do mundo junto com as coisas do Evangelho. E é lógico que o Espírito Santo ele se afasta também, porque não tem do que testificar ali, porque não há verdade ali. E ao mesmo tempo o sacerdócio vai embora, né, junto com esses homens que foram assassinados. Então o mundo passa por mais de 1000 anos de escuridão, sem a luz pura do Evangelho. E a gente viu que muitas regras e muitas coisas foram criadas, né, que não fazem parte da doutrina de Jesus Cristo durante esse período, né? Formou-se uma grande igreja romana que, inclusive, só aderiu ao cristianismo porque não dava para ser contido naquele momento. Então o imperador vai e se torna um cristão, mas é lógico, daquele jeito, né, colocando aquilo que ele pensa, corrompendo a igreja, unindo a igreja ao Estado, ou seja, a mente do imperador tinha que ser a mente da igreja. Então, pelo que a gente viu, não era mais a igreja salvadora, era a igreja dos homens na terra, né? Muitas coisas horríveis aconteceram nesse período de apostasia, né, em que a verdade não estava na terra, né? Muitos santos, pessoas boas, de boa intenção, elas foram mortas, né? Foram assassinadas, porque as trevas não gostam da luz, né? E aí a gente viu que num período de tempo, depois de muito tempo, houveram pessoas que começaram a protestar contra aquilo que existia, eram a favor de que a Bíblia fosse popularizada, traduzida, compartilhada, para que as pessoas pudessem ler, pudessem ter liberdade também de interpretar a Bíblia, né? E não ser manipulados na realidade, né? E muitas, né, dessas pessoas queriam essa liberdade. Algumas delas, né, os puritanos, por exemplo, foram para os Estados Unidos da América e começaram ali a, então, viver esse desejo sincero de seguir, né, o Salvador por meio da palavra da Bíblia. Entretanto, como nós vimos, como o Espírito do Senhor não estava mais na terra, muitas coisas, infelizmente, eram vividas da maneira errada, né? Porque não tinha o Espírito ali para dar luz, né, entendimento em relação ao que estava escrito. Vimos que dentro desse alvoroço religioso, a família de Joseph Smith se encontra nesse momento ali, né, nos Estados Unidos, nessa região de Nova York. Eles acabam fazendo parte de tudo isso. Eles também querem saber qual é a igreja verdadeira, né? Haviam já algumas ali que surgiram baseadas nas escrituras, só que cada uma interpretava às vezes a mesma escritura de forma diferente. Então Joseph se sentiu confuso, apesar de sua família, alguns membros entrarem, né, para
para as novas religiões, ele queria muito seguir o evangelho verdadeiro, mas queria saber qual que era, né? Ele ia na reunião de um, no culto de outro, e se sentia confuso. Então, ao ler as escrituras, era um hábito das famílias, né? Amavam a Bíblia, e ele lendo lá em Tiago 1,5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, né, com liberdade, não lança em rosto. Ele falou, nossa, eu estou precisando de sabedoria. Eu quero mesmo saber qual que é a igreja verdadeira, porque eu quero servir ao Senhor. Era um jovem de 14 anos, um coração puro, um menino fazendeiro, né, uma pessoa simples, de uma família simples, que teve a coragem de confiar na Bíblia, foi até um bosque, fez uma oração em voz alta, né, sozinho, e teve aquela grande manifestação, que é o que a gente chama a primeira visão, onde o pai e o filho se apresentam a Joseph numa luz que ele vê, e eles se apresentam e falam para ele, né, respondem a ele. Nenhuma das religiões hoje presentes na Terra são a minha religião, porque eles se aproximam com os lábios e não com o coração. Eu vou restaurar a minha igreja e você pode, né, resumindo de maneira assim com as minhas palavras, né, e então você pode frequentar, né, a igreja que será restaurada. Então nós vimos até ali que, uau, como muda, né, essa primeira visão. Ela muda tudo. Ela muda tudo. Ela ela acaba com um tempo de escuridão e de trevas, e ela vai trazendo toda a luz que existia na igreja primitiva, né? Pura, doutrina pura, o princípio puro. Isso tudo foi restaurado passo a passo pelo sacerdócio. O Senhor foi mandando anjos, profetas daquela época passada, lá do tempo de Cristo, né, de quando ele esteve aqui, e que tinha as chaves do sacerdócio daquilo que era necessário na época na igreja restaurada ali da época de Joseph Smith, e esses homens foram trazendo a autoridade de cada chamado, né? Então, estruturando novamente toda a igreja da maneira que ela era lá no passado, que nós lemos as escrituras aqui, né, dos chamados e do poder e autoridade de Deus, né? Então, é a reação das pessoas na época. Joseph, em um dado momento, conversando com um líder religioso, ele acaba falando para esse líder, né, o que aconteceu. E aí o líder, ele falou assim, não existe isso. Não existe isso, isso é coisa lá da época dos apóstolos, isso que aconteceu com você é coisa do diabo. O Joseph fica assustado, porque o que ele precisava era, ele já fala, né, com um líder religioso, são pessoas que poderiam ajudá-lo, né, apoiá-lo, entender isso, é um menino de 14 anos, né, e aconteceu completamente o contrário, né, essas pessoas começaram a incitar outras pessoas a persegui-lo. Essa perseguição, ela foi extremamente, a princípio, muito desagradável, e com o tempo ela se torna violenta, e nós vamos ter a oportunidade de ver nas outras aulas, até que no final, né, Joseph foi assassinado. Entretanto, ele nunca negou a primeira visão e outras coisas, né, outras visões que foram sendo dadas a ele durante toda a sua maturidade, né? Então, é muito importante que a gente... Por que um homem, mesmo ameaçado de morte, não nega o que viu? Né? Por que muitas vezes, né, às vezes a gente pensa assim, as pessoas não têm o que fazer, então elas criam aí, né, Joseph criou aí essa igreja e tudo. Gente, criar igrejas, né, às vezes a gente pensa que é que nem hoje, né, você pega lá a microempresa e abre uma sala de uma igreja, né. Uma vez passou numa reportagem um rapaz com uma camiseta na Europa, que dizia assim, pequenas igrejas, grandes negócios. Que foi o que se tornou, né, hoje em dia as igrejas. Muitas igrejas são negócios, né?
é para ganhar dinheiro, é para ganhar a glória do mundo, é para enaltecer a vaidade, é para tentar ser a luz do mundo, né? Mas não é a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Então, o caso de Joseph naquela época, ele não era o sonho da vida dele, né? Ele, desde pequenininho eu sonho em abrir uma igreja, as pessoas saírem me ameaçando, jogando piche em mim e penas, e arrombando a minha casa enquanto eu tô com um bebê novo que nasceu há pouco tempo e tentando roubar as placas do livro de Mórmon, né? As placas de ouro, falando falsamente sobre mim e minha família. E não sonhava com isso, não era uma coisa de pequenininho que a pessoa... Era uma coisa que ele passou porque não queria negar a visão que ele teve. Então ele diz assim, lá em Joseph Smith História 1, a partir do versículo 24, né, o 24 e 25, ele fala assim: contudo, era um fato ter tido uma visão. Tenho pensado que me sentia como Paulo, quando apresentou sua defesa perante o rei Agripa e relatou a visão que tivera, quando viu uma luz e ouviu uma voz. Mas poucos foram também os que acreditaram nele. Alguns disseram que ele era desonesto, outros que estava louco e foi ridicularizado e injuriado. Tudo isso, porém, não destruiu a realidade da visão. Ele tivera uma visão, sabia que a tivera, e toda a perseguição debaixo do céu não poderia fazer com que fosse de outra forma. E ainda que o perseguissem até a morte, ele sabia e saberia até o último alento que tinha visto uma luz e ouvido uma voz falando-lhe, e o mundo inteiro não poderia fazê-lo pensar ou crer de outra maneira. Assim era comigo, tinha realmente visto uma luz, e no meio dessa luz dois personagens, e eles eram realmente, falaram comigo, e embora eu fosse odiado e perseguido por dizer que tivera uma visão, isso era verdade. E enquanto me perseguiam, injuriando-me, afirmando falsamente toda espécie de maldades contra mim, por dizê-lo, fui levado a pensar em meu coração: por que persegui-me? Porque falo a verdade. Tive realmente uma visão. E quem sou eu para opor-me a Deus? Ou porque pensa o mundo fazer-me negar o que realmente vi? Porque eu tivera uma visão, eu sabia-o, e sabia que Deus o sabia, e não podia negá-la, e nem ousaria fazê-lo. Pelo menos eu tinha consciência de que se fizesse, ofenderia a Deus e estaria sobre condenação. Veja bem, a perseguição era para que ele negasse. As pessoas não estavam interessadas em saber se aquilo realmente tinha acontecido. As pessoas simplesmente não queriam ouvir, né? E aquilo era um absurdo, né, para as pessoas que que existiam naquela época. Então nós precisamos compreender, né, que nem o anjo Moroni aparece para ele depois numa noite, e uma das coisas que fala para ele é que o nome dele, Joseph Smith, seria um nome entre todas as línguas, tribos, nações e povos, conhecido ou por bem ou por mal. Ou as pessoas iam falar bem dele, ou as pessoas iriam falar mal dele. O que de fato acontece, né? Para quem tem um testemunho do Evangelho da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, né? Um testemunho da primeira visão, um testemunho do livro de Mórmon, né? E que a igreja foi toda restaurada como era antes, porque orou, porque leu o livro de Mórmon, orou com sinceridade até que a resposta viesse. Essas pessoas têm o nome de Joseph Smith de forma muito grata, mas não digno de adoração, né? Joseph Smith é mais um profeta de Deus, mas não é um Deus. Ele é um profeta como Moisés foi, Isaías, Jeremias, Abacuque, Oséias, Josué, enfim, cada um deles cumpriu uma missão, e a missão de Joseph era restaurar o Evangelho, né? Era trazer a luz novamente sob a orientação de Jesus Cristo. E foi o que ele fez, mas até hoje o nome dele é perseguido. Entretanto, as pessoas que realmente têm o desejo sincero de beber da fonte, né, da água da vida, vão pesquisar, vão buscar, vão orar, né? E é por isso que os missionários vão pelo mundo afora, jovens que doam a sua vida para poder ensinar por meio do Espírito Santo
né, e dar oportunidade para as outras pessoas saberem também por si mesmas, né, sobre a igreja verdadeira de Cristo hoje na Terra. Então a gente viu, né, que não foi fácil, não foi nada fácil para Joseph. Ele não tinha o desejo de negar, ele não iria negar de forma nenhuma, e ele foi perseguido até o fim, até o assassinato, mas ele cumpriu a missão dele na Terra, né? Então, lá no final, em Joseph Smith 1:33, diz assim: chamou-me pelo nome. Né? É a citação do que a gente falou até agora, né? Moroni dizendo, eu vou até ler só a partezinha final. Deus tinha uma obra a ser executada por mim, e que meu nome seria considerado bom e mau entre todas as nações, tribos e línguas, ou que entre todos os povos se falaria bem ou mal de meu nome. Acontece até hoje, né? As pessoas, quando a gente fala o nome da igreja, né? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ah, Joseph Smith. Ah, eu não vou na sua igreja porque você adora Joseph Smith, não sei o quê. Nós estamos falando de Joseph Smith agora porque nós estamos estudando esse ano Doutrina e Convênios, que é a história da igreja. Joseph fez parte, né, da abertura da plenitude dos tempos, foi o profeta que recebeu essa missão. Mas quem vai à igreja de Jesus Cristo, não um dia só, mas vai pesquisar realmente, sabe que raramente nós falamos de Joseph. Né? Ele faz parte desse momento, nós somos gratos, porque não fosse essa visão, né, a coragem dele de assumir isso, nós não poderíamos ter transformado a nossa vida, né, hoje em dia. Mas ele é mais um profeta do Senhor, né? A gente precisa, então, aprender com a história. O que nós podemos aprender com Joseph Smith? O que nós podemos aprender com a restauração da igreja verdadeira? Né? Sobre o amor de Deus, né, por nós. Ele ama todos nós. Na época de Adão, na época que ele veio e na época dos últimos tempos. Existem apóstolos. Realmente, homens foram chamados por Jesus hoje. Existem profetas. Hoje, atualmente, existe um profeta na Terra. Ele é responsável pelo mundo inteiro, mesmo que esse mundo não esteja ainda batizado na igreja. Deus o colocou à frente disso. E nós, como membros da igreja, nós desejamos para todas as pessoas aquilo que nós podemos receber, que é a maior graça, que é a verdade. Né? O hino fala, a verdade o que é, joia de valor, que como que é? Que riquezas celestes traduz, e maior esplendor a verdade terá, quando toda a coroa de rei e senhor se tornarem escória sem luz. Né? Só Jesus Cristo é rei. E a maior revolução que a gente pode fazer na Terra, primeiro dentro de nós e daqui para fora, é o amor. O amor é a revolução. Eu sou muito grata a Deus pela oportunidade que Ele me deu de conhecer a igreja dele restaurada na Terra nesses últimos dias. Ele mudou completamente a minha vida. E ter a companhia do Espírito, poder receber revelações a qualquer momento, em coisas simples, em coisas grandes, é uma grande dádiva na vida da gente, né? É uma prova de Jesus ama a todo momento, a todos nós, de forma tão maravilhosa. Sei que essas coisas são verdadeiras. E deixo em nome de Jesus Cristo. Amém.